Se copiar é errado, porque todo mundo que você admira começou copiando alguém. Vou te falar uma coisa que ninguém fala. Você não começa sendo original, você começa sendo uma mistura. E a maioria das pessoas geralmente trava porque quer ser única antes da hora. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a diferença entre copiar do jeito errado e roubar do jeito certo. E como isso pode ser o que está te impedindo de evoluir. Existe o mito da originalidade e, na verdade, ninguém cria do zero. E esse mito que existe na internet ele é muito perigoso, que é de você ser 100% original desde o primeiro vídeo, desde o primeiro post e desde o primeiro dia. Eu já falei aqui no vídeo anterior, brevemente, sobre o livro Roube como Artista, do Austin Kleon. E lá ele faz uma afirmação bem direta, dizendo que nada é totalmente original, que na verdade tudo que existe, na verdade é uma recombinação de algo que já existia antes. Você não é o criador no vácuo. Você é literalmente o resultado de algo que você já consumiu. As séries que você já assistiu, os livros que você já leu, os criadores que te marcam ou te marcaram de alguma forma. As suas referências, elas moldam o seu estilo. Quer você perceba ou não, queira ou não, esconder isso só atrasa o teu crescimento, o teu desenvolvimento em ser único. E querer ser único desde o início só te paralisa por conta dessa pressão. Porque, como eu disse, você não cria do zero. Você cria a partir de algo que te marcou. E o que é copiar do jeito errado? Na verdade, nada mais é que a armadilha de uma imitação superficial. Mas calma que isso aí não é uma desculpa para você copiar de qualquer jeito, porque existe um jeito certo e um jeito errado de fazer isso. E 99% das vezes as pessoas elas fazem do jeito errado. E copiar do jeito errado é simplesmente replicar o resultado final sem entender o processo por trás disso. É copiar a fala, a edição, o formato inteiro de um criador e replicar sem pensar, só porque gostou. Geralmente as pessoas imitam um estilo de fala, mas não entendem por que ele funciona, e no geral ficam dependentes de uma única referência. Aí fica preso naquele mesmo molde todo o tempo, e não desenvolve. Aí chega um tempo que você não consegue nem explicar para você mesmo por que aquela escolha existe. Porque quando você copia uma pessoa só, você vira a sombra dela. Em outras palavras, você nunca vai ser melhor do que a versão original. Porque quem copia a aparência, ela nunca vai desenvolver de fato uma essência própria. E o que é roubar do jeito certo? É aí que mora a diferença que muda tudo. Roubar no sentido criativo da palavra é completamente diferente. Austin Kleon ele tem uma frase bem famosa que diz o seguinte: artistas bons copiam, artistas grandes roubam. E o que ele quis dizer com isso? Que roubar como artista é pegar uma ideia e transformar ela em outra coisa. Não é só copiar, não é só aquele Ctrl+C, Ctrl+V. É de fato observar, absorver, processar e misturar com a sua visão. Adicionar a sua identidade ali no meio. Por exemplo, imagina que você segue uns 3 criadores aí. Um é top, incrível em storytelling. O outro já tem uma edição super dinâmica. E o terceiro tem aquela estética cinematográfica ali de câmera que a gente gosta muito, que você ama muito. Aí vem o pulo do gato. Se você copiar o storytelling de um, o ritmo do segundo e a estética do terceiro, aí você pega tudo isso e mistura com a sua identidade, com a sua visão, com a sua forma de ver o mundo. Aí você não vai virar uma cópia de ninguém, você vai virar algo novo. Você pegou 3 coisas, adicionou uma quarta, que é o seu estilo próprio, e transformou em algo novo. Por isso eu digo, diversifique as suas referências, nunca idolatre só uma pessoa, só um estilo. Aí você tem que entender o mecanismo por trás dessa escolha. Não é só o resultado final, você tem que misturar a sua perspectiva junto com essas ideias, com essas referências. Aí você mescla com a sua história, com o seu contexto pessoal. Aí, como diz Austin Kleon, você vai criando a sua árvore de referências. Quanto mais raízes você tiver, mais forte é essa árvore. Porque a originalidade ela não é só inventar, é combinar. Lembra daquela frase que diz assim, nada se cria, tudo se copia? É basicamente isso. E como fazer isso na prática? Para início de conversa, você vai parar de consumir e começar a estudar. E se você quer evoluir como criador mais rápido do que a maioria, pare de ficar assistindo conteúdo só como um consumidor, só rolando a tela, só scrollando. Mude a sua visão de consumidor para assistir como um criador, analisando o que você assiste. Na prática funciona mais ou menos assim. Você pega um vídeo que te impactou muito, que você assistiu e pensou, cara, que bom, tá aí, gostei. Aí você pausa, aí se pergunta, como ele começa? Qual a primeira frase? Em que momento você quase fechou, mas não fechou? Você permaneceu ali assistindo. Aí você pergunta o que te prendeu? Quais são os cortes ali das cenas?
qual o ritmo da edição que ele usou. Respondendo essas perguntas aí, você anota esses padrões. Não o conteúdo, não as frases em si, não o texto, não o storytelling dele todo. Não é para copiar palavra por palavra, mas sim os padrões que foram usados no vídeo que você gostou. Fez sentido, entendeu? Aí isso sim a gente pode chamar de roubar com consciência. Aí você vê que não está coletando o conteúdo em si, mas as ideias por trás dele. Porque se você só assiste a sua referência sem analisar o que tem por trás, ela não passa de um entretenimento para você. Porque você vai ver e vai esquecer. Pode até salvar o vídeo na sua pasta. Não vai fazer diferença. Se um dia você voltar lá na pasta que você salvou e ver esse vídeo, vai lembrar, caramba, esse vídeo de novo, nem lembrava dele. Porque é o que de fato vai acontecer se você de fato não estudar, não analisar o conteúdo que te prendeu ali. E o erro que paralisa são dois extremos que não funcionam. E a maioria das pessoas ela fica presa em um desses dois extremos. Primeiro tenta ser original demais, fica paralisado porque não cria nada original, só fica copiando demais. Aí fica sem identidade porque copiou uma só referência sem fazer todos os passos anteriores. Aí perde a identidade e se frustra com o resultado, porque na realidade o crescimento ele está no meio do processo. Você começa imitando conscientemente, mas aí você vai transformando e vai evoluindo. Não só fica na cópia. Esse é o caminho, esse sempre foi o caminho. A verdade é que no início você não vai ter nenhum estilo. Você tem referências e tá tudo bem. O estilo ele vai vir com volume, com repetição, com a tentativa e com o erro. Você não vai se encontrar ali, o seu jeito, a sua voz, o seu estilo, no primeiro vídeo, na primeira produção de conteúdo. Você vai encontrar fazendo o 10º, o 20º, o 50º, o 100º, enfim. Você vai fazendo, tendo volume ali de conteúdo e vai adaptando. Você sempre vai fazer o próximo melhor do que o anterior. E aí você vai se moldando a partir disso. Por isso que eu acho muito chato essa questão de trend, de querer viralizar, que é algo que eu vou trazer em um próximo vídeo, que as pessoas se copiam e fica todo mundo igual, fazendo trendzinha, só para ganhar like e views. E isso não leva a lugar nenhum. Nesses vídeos eu explorei 3 travas que a maioria dos criadores eles enfrentam, principalmente os iniciantes, né? A primeira você trava tentando ser perfeito, depois você trava tentando começar e agora você trava tentando ser original. Mas criar não é sobre ser original no começo, é sobre continuar até você se tornar você. E o principal fator, antes de você ser original, você precisa ser constante. Precisa ter aquele fluxo de conteúdo. Não é criar uma vez ou outra, é ter uma constância para você criar o seu próprio repertório até você se tornar você, extremamente original, com base nas suas referências e não só uma cópia barata de uma referência só. E é isso, galera. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like, se inscreve no canal aí para dar essa força. E se você chegou até aqui procurando entender um pouco mais sobre como é criar, tá nessa jornada de se tornar um criador, deixa aí nos comentários quem são suas referências hoje, qual é a tua dificuldade e quem sabe eu possa trazer um outro vídeo aqui ajudando com mais ideias. E se você quiser dar uma força a mais, vou deixar uns links aqui de 2 produtos, que é um e-book sobre fotografia e um outro link de presete para suas fotos. Os links estão aí na descrição. Se você puder dar essa força, eu agradeço, beleza? Valeu!